Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem em silêncio: Deus, o Senhor ainda está me ouvindo? Talvez hoje você esteja cansado, cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de orar e não ver respostas. E em alguns momentos, o silêncio de Deus pode parecer doloroso, mas existe algo que poucas pessoas entendem: o silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes, quando tudo parece parado, é justamente nesse momento que Deus está trabalhando mais profundamente na nossa vida. E hoje, essa mensagem talvez não tenha chegado até você por acaso, porque Deus conhece suas lágrimas, conhece suas batalhas escondidas, conhece as noites em que você sorriu por fora, enquanto chorava por dentro. E antes desse vídeo terminar, eu acredito que algo vai tocar seu coração. Desenvolvimento na Bíblia Sagrada existe uma história muito conhecida, a história de José. José recebeu de Deus um sonho grandioso, mas logo depois do sonho vieram as dificuldades. Ele foi traído pelos próprios irmãos, foi vendido, humilhado, esquecido e talvez o mais difícil de tudo, parecia que Deus estava em silêncio. Já imaginou isso? Receber uma promessa e depois enfrentar exatamente o contrário daquilo que você esperava? Talvez seja exatamente assim que você se sente hoje. Você orou por paz e encontrou guerra. Você pediu força, mas vieram dias difíceis. Você pediu uma porta aberta, mas tudo parece fechado. Só que existe um detalhe poderoso nessa história. Mesmo quando José não conseguia ver, Deus continuava conduzindo cada passo, porque enquanto José pensava que estava preso, Deus estava preparando o palácio. E talvez você precise entender isso hoje. O lugar onde você está agora não é o final da sua história. Reflexão profunda. Muitas pessoas querem viver milagres, mas poucas aceitam os processos. Querem a promessa, mas não o deserto. Querem a vitória, mas não a preparação. Só que Deus trabalha diferente dos homens. Enquanto o homem olha o agora, Deus olha aquilo que você ainda vai se tornar. E às vezes, Deus permite certas dores não para destruir você, mas para fortalecer sua fé. Existe uma parábola em Mateus que fala sobre a casa construída sobre a rocha. A chuva veio, o vento bateu, a tempestade chegou. Mas a casa permaneceu firme. Por quê? Porque tinha fundamento. E talvez Deus esteja usando algumas tempestades para construir fundamentos dentro de você. Porque pessoas fortes não nascem em tempos fáceis. As raízes mais profundas crescem nos dias de luta. Momento emocional. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando. Talvez existam orações que você nunca contou para ninguém. Momentos em que você entrou no quarto, fechou a porta e perguntou: Deus, até quando? Mas hoje eu quero te lembrar uma verdade poderosa. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Mesmo no silêncio, Ele está presente. Mesmo na dor, Ele está cuidando. Mesmo quando você não entende, Deus continua escrevendo sua história. Na caminhada da fé, existem momentos em que Deus acalma a tempestade. Mas existem outros momentos em que Ele acalma o coração do filho no meio da tempestade. E talvez esse seja o milagre que Deus quer fazer hoje em você. Trazer paz para sua alma. Porque nem toda batalha é vencida rapidamente. Algumas são vencidas pela perseverança. Passagem bíblica. Em Isaías 40:31 está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Olhe a profundidade dessa promessa. Deus não disse que você nunca ficaria cansado, mas Ele prometeu renovar suas forças. E talvez seja exatamente isso que você precisa hoje. Não desistir, não parar, não abandonar sua fé por causa de um momento difícil, porque Deus ainda escreve finais felizes para histórias que pareciam perdidas.
Parábola / exemplo reflexivo. Imagine uma semente debaixo da terra, no escuro, sozinha, aparentemente esquecida. Se alguém olhasse de fora, acharia que nada está acontecendo. Mas por baixo da terra, existe vida crescendo. Raízes estão se formando e, no tempo certo, aquilo rompe o solo e floresce. Talvez você esteja vivendo exatamente esse processo. Você pensa que Deus esqueceu você, mas o céu ainda está trabalhando na sua vida. Existem coisas acontecendo que seus olhos ainda não conseguem ver. Portas sendo preparadas, livramentos invisíveis, pessoas certas chegando e até batalhas que Deus já está vencendo por você. Clímax da mensagem. Escute isso com atenção. Sua dor não será eterna. Sua espera não será em vão. Seu choro não será ignorado por Deus. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E talvez o relógio do céu esteja preparando exatamente o momento certo da sua vitória. Não permita que um dia difícil faça você esquecer todas as promessas que Deus já falou ao seu coração. Porque o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que sustentou Daniel na cova dos leões, o mesmo Deus que cuidou de Davi, continua cuidando de você hoje. Antes de terminar esse vídeo, eu quero que você feche os olhos por alguns segundos e respire profundamente. Entregue suas preocupações para Deus. Entregue seus medos. Entregue aquilo que está pesado demais para carregar sozinho. Porque existe um Deus olhando para você agora. E mesmo que ninguém entenda a sua dor, Deus entende. Mesmo que tudo pareça difícil, Deus continua no controle. E talvez amanhã você ainda não veja tudo resolvido. Mas dentro de você, algo já terá mudado. A esperança, a fé, a força para continuar. Porque quem caminha com Deus nunca caminha sozinho. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Deus está cuidando de mim. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Se inscreva no canal Momento com Deus e reserve sempre alguns minutos do seu dia para ouvir aquilo que Deus quer falar ao seu coração.